São 7 horas mais 27 minutos, 29 minutos, 7h29 da manhã. E nós vamos à nossa entrevista da manhã, porque já está aqui no estúdio a nossa entrevistada, não é mesmo, Luiz? Verdade. E é com alegria, com prazer, e começando bem a semana, que estamos recebendo a Marilene Terezinha Rico, presidente e fundadora do CAO, Centro de Apoio Oncológico Luciano. Quase 25 anos. Vai fazer 25 anos dia 4. Falar de amor é fácil, mas botar em prática é mais difícil, né? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio UOL, uma boa semana a todos. E iniciamos hoje, então, com muita satisfação aqui com vocês. Meu amigo Leandro, você que gosta de um trabalho voluntariado. Pois é. Presidente, eu queria que você fizesse uma avaliação, dizer como é que chega a entidade depois de 25 anos, são 2 décadas e meia de muito trabalho, atendendo pessoas que necessariamente precisam dessa ajuda, né? Que muitas vezes se viam perdido, o que eu vou fazer? Eu vou para uma cidade que às vezes eu não conheço, preciso tratar essa doença que é tão difícil, né? Que as pessoas sofrem tanto, que é o câncer. Como é que está a entidade atualmente hoje? Como é que vocês trabalham? Que avaliação vocês podem fazer hoje, desde o início até chegando a esse momento de 25 anos? Bem, 25 anos, eu sempre digo assim, é um tempo, né? Então, assim, eu diria assim que o CAO poderia se considerar uma entidade muito feliz com tudo que ele conquistou. Agora, não foi fácil chegar até aqui. Quem acompanha a nossa caminhada sabe assim o quanto a gente se dedicou a esse trabalho, né, para que hoje ele merecesse os louros que ele está colhendo. Então, você falava assim, são pessoas que vêm oriundas de várias cidades, com o seu psicológico totalmente fragilizado. E o CAO faz esse trabalho, a diretoria, os seus voluntários, de acolhê-los. O que a gente percebe é assim, aquelas pessoas chegando sem rumos, vamos dizer assim, e que chegam até muitas vezes assim no desespero do diagnóstico da consulta. E quando eles começam a conviver ali com o grupo do CAO, eles percebem que ele forma a segunda família. E sempre a gente tem observado que saem com vários amigos, que continuam mantendo relações após a saída deles. O Senado já deu o título de honraria, reconhecido nacionalmente. Mas para nós chegarmos a quase 25, teve um início. E o que levou a ser fundado esse CAO? O que motivou? Isso, falando bem, é tudo um serviço voluntário. Isso. Essa é uma parte assim que me toca um pouquinho, porque vai no meu emocional, né? O que levou a isso é que eu tive um filho com câncer. Ele foi diagnosticado aos 15 anos e aos 17 anos ele partiu deste mundo. E no tratamento que a gente andava, assim, que a gente procurou em vários lugares e até em países, ele sempre falava que quando houvesse a cura dele, ele gostaria de fazer algo para as pessoas que, como ele e como a gente também recebeu por onde a gente passava. E então, com a partida do Luciano, eu reuni um grupo de pessoas amigas, algumas até hoje no CAO, e em 4 de junho fundamos o CAO, de 1998. É uma história, né, Leandro? Presidente, o Luiz falou bem aí dessa questão da homenagem que foi feita, e eu queria que a senhora falasse um pouco qual foi o sentimento desse reconhecimento Peraí que eu abri o meu microfone. Pronto, agora sim, quem está em casa está me escutando. Presidente, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse momento do reconhecimento. O Luiz até lembrou que o Senado Federal reconheceu a entidade e também agora a Assembleia Legislativa, um pedido do deputado estadual Paparico Bach, também propôs uma homenagem, um reconhecimento ao trabalho de vocês. Mas a senhora também lembrou
O trabalho de vocês é voluntário, né? E tudo isso tem um grande custo para manter, né? Como é que hoje a entidade consegue sobreviver? O poder público, ele apoia mais do que homenagear ou destacar o trabalho da entidade? Aí você toca num ponto assim bem delicado, vamos dizer assim, né? Com relação à primeira pergunta, nós fomos homenageados no Senado naquela caminhada que tem todo ano dos prefeitos, de todos os prefeitos do Brasil, onde a gente teve a oportunidade de apresentar o CAOL às primeiras damas daquele momento. E qual foi a nossa surpresa? Que o CAOL foi homenageado como a melhor casa de albergagem do Brasil. Tá? Então, quando a gente vê esse reconhecimento, a gente percebe assim que valeu a pena todo este trabalho. E até já colocando, muitas vezes, até os nossos munícipes, alguns, porque hoje quem nasceu naquela época dificilmente conhece o CAOL. Então, assim, até eu gostaria de convidá-los, vocês também, a conhecerem a nossa estrutura, porque realmente ela é uma casa de 1.200 metros construído e ela se diferencia, porque a gente sempre preza pela qualidade e pelo bem-estar do nosso paciente. Presidente, eu estava vendo também, porque a gente pode ajudar financeiramente, sim, mas eu já vi também que tem uma questão de chamado voluntário. O que seria isso? Alguma enfermeira? Como é que alguém que está nos ouvindo poderia, de repente, eu gostaria de passar uma tarde, um dia, é possível? Sim, é isso que eu estou fazendo, convidando, né, os nossos ouvintes, mesmo que não seja para ser voluntário, que vá conhecer o CAOL. Eu sempre digo e brinco, né, vai ver se eu estou falando a verdade, né? E para ser voluntário, qualquer pessoa pode ser, desde um profissional até um leigo. Só tendo amor e disponibilidade de tempo, já pode ser voluntário. E pode se engajar ao nosso grupo, que é muito bom. E o que o voluntário faz no CAOL? Ele faz as atividades que a gente oferece ao CAOL, como oficinas, datas comemorativas, palestras, eventos, como agora a gente vai ter a nossa jantar, então o voluntário se engaja nisto. Mas o que, resumindo, é fazer companhia para o paciente e o seu acompanhante lá albergado. Hoje, quantas pessoas, por exemplo, são atendidas diretamente lá pelo CAOL? Em média de 30 a 40 pessoas por semana. E como é que funciona o atendimento dessas pessoas? Digamos, a pessoa vem de outro local e ela é encaminhada, como que ela chega até o CAOL, geralmente? Bem, a gente já fez isso, um trabalho apresentando o CAOL a quase que todos os municípios da região. Então, os prefeitos vão passando de um para outro e vão conhecendo o CAOL. Então, geralmente, é a prefeitura que encaminha, ou então a própria Fundação Hospitalar Santa Terezinha, que sabe da nossa existência e encaminha o paciente ali. 25 anos estão passando, e vai vir mais outros. A senhora, quando chega no final da noite, descansar assim, a senhora imaginou na sua cabeça assim, que ia ter uma proporção tão grande? O bem que faz a gente não consegue descrever. Mas passou na sua cabeça, meu Deus do céu, porque hoje praticamente o estado, a nossa região toda ela se dirige ao centro. Imaginou essa... Eu não saberia te dizer se eu imaginei. Agora, sim, eu projetei isso na minha mente, né? E é com muita satisfação que eu vejo isso rendendo frutos, né? Porque quando eu te digo assim que passou mais ou menos até hoje 21.000 pessoas albergadas no CAOL, é a população de muitos municípios por aí. Então, assim, eu não tenho noção da repercussão disso, sinceramente. A gente vê esse pessoal muito agradecido, muito
carinhoso com o CAOL, né, falando que se não tivesse essa entidade seria difícil eles fazerem o tratamento, mas mensurar assim realmente é difícil. A única coisa que quando você diz assim, você à noite, eu vejo meus cabelos brancos, É verdade. que alguns vieram dessa Se dedicação. analisar, é quase 1.000 pessoas dentro por ano. Por ano. É uma potência. E tem possibilidade de ampliar a sede lá, porque a tendência, quer queira ou não, né? É que assim, ó, a nossa sede ela já é com capacidade de até 100 Limitada, pessoas. 100 pessoas. Até 100 pessoas. Então, tu veja assim, ó, que 100 pessoas é muita gente, né? Porque quando nós começamos o CAOL, a radioterapia que era o 6º serviço do Estado. Então vinha gente assim da fronteira, vinha gente da região da Norte, da Mal, né? Toda essa região de Passo Fundo, Cruz Alta ali, vinha para cá. Então nós tínhamos assim um leque bem maior. Com o passar do tempo foram abrindo mais serviços, então diminuiu. Então assim eu fico bem tranquila porque o CAOL foi construído para essa amplitude. Então ele abrange tranquilamente a necessidade de hoje da região. Bom, presidente, eu vou voltar numa pergunta que antes eu fiz, mas acho que porque eu misturei as duas perguntas e a senhora acabou falando da primeira parte, que é essa questão. Inclusive o jantar vocês estão falando que vai solidarizar, o jantar da Solidária vai celebrar os 25 anos aí, é para ajudar também a manter a entidade. Mas como é que a entidade se mantém hoje? Ela recebe algum apoio do poder público? São doações de voluntários? Porque, como a senhora disse, assim, são muitas pessoas que passam lá, mais de 1.000 pessoas por ano, tem capacidade para 100 pessoas, e todo esse pessoal aí tem um custo, né, para manter. Como é que como é que o CAOL se mantém atualmente? O CAOL se mantém estritamente com doações. Hoje nós temos assim fixos a nota solidária, né, que é um recurso que vem a cada 2 ou 3 meses, e a autorização das pessoas em conta bancária, a partir de R$20. Então, se você quiser colaborar com o CAOL, você vai no CAOL, pega uma autorização, a gente orienta, você vai até o seu banco e autoriza a descontar R$20 por mês. Então, parece pouco, mas esses R$20 têm assim uma expressão valiosa para o CAOL. A gente já fez muito assim, ó, pedágio, jantares, rifas, né? O que nos aquietou um pouquinho foi a pandemia, que a gente tinha o nosso jantar e tivemos que ser cancelado. E agora, dia 5, então a gente volta a fazer o nosso jantar beneficente na Cantina Trentin com uma feijoada. Porque nós iniciamos lá em 98 fazendo o nosso primeiro jantar com uma feijoada, onde os próprios voluntários fizeram essa feijoada por muito tempo, né? E hoje a gente tem assim uma parceria com a Cantina Trentin, onde nós faremos o nosso jantar lá dia 5. E temos também algumas prefeituras que colaboram conosco, assim com um valor ilusório, né, mensal, onde a gente mantém esta entidade. A nossa prefeitura, ela não nos auxilia diretamente, mas sempre que a gente precisa está colaborando conosco, né, naquilo que há possibilidade para ela. O CAOL sempre foi naquele local que ele é hoje, que é conhecido, aquela sede, ou não, ele mudou de lugar ao longo do tempo? Ele era ali na rua Porto Alegre, que quem é mais antigo, vamos dizer assim, era aquela casa ao lado do Roncol das bicicletas, onde tem o estacionamento. Ela ficou ali até a construção da sede própria, que hoje é na rua 20 de setembro 68.
Isso. Eu estava lembrando, sim, eu li a reportagem e a gente via a questão de gratidão de pessoas mostrando. E o funcionamento é 24 horas? Como é que funciona? Tem que ser direto? Ele é direto, de segunda a sexta-feira. Por quê? Porque o pessoal vem, né, na segunda-feira e vai fazer seu tratamento na fundação, onde esse tratamento, exagerando, vai demorar entre ir e voltar 20 minutos, 30, e daí depois ele tem esse tempo ocioso. Então, ocioso que a gente diz assim, de espera, né? Então, é neste período que o CAU entra, oferecendo as refeições, que são 4 refeições diárias, oferecendo lazer e oferecendo as oficinas, porque essas oficinas também têm o objetivo de o albergado aprender e levar para o seu município, talvez até fazendo uma renda. Nesse processo, pouso também tem? Sim. Tem, porque Sim. o albergue tem essa... Sim, ele chega na segunda-feira, faz todas as refeições, dorme e só sai na sexta. Ou seja, praticamente uma semana. É uma semana que ele fica aí. E até eu posso justificar por que não sábado e domingo. No início, nós tínhamos aberto sábado e domingo, quando a gente iniciou. E o que a gente percebeu? Que o CAOL começou a ficar... Eu não gosto de usar esta palavra, mas ela é bem forte, tipo assim, ó, de um depósito que a família, ou principalmente os municípios, vinham, deixavam aí e só pegavam eles no final do tratamento. E a gente percebeu que esse paciente começou a ficar um pouco deprimido pela falta do convivência familiar. Até que chegou, eu digo nada é por acaso, um senhorzinho que não ficava abandonado, a família vinha visitá-lo no final de semana, mas ele ficou direto no CAOL. A minha observação era assim, que ele, quando chegava o familiar, ele perguntava, e as galinhas como é que estão? A laranjeira lá está dando fruto? Perguntando como é que era a rede familiar dele, né? E que a gente percebeu que fazia falta para ele. Eu não sei se foi casualidade ou se foi, sei lá, o que eu poderia dizer. Ao voltar para casa com a família, ele teve Um AVC? Um AVC e acabou falecendo. Daí, assim, me tocou muito isso e me questionou. Digo, nossa, se ele tivesse ido, né, no final de semana, ele teria visto tudo isso que ele questionava. E daí a diretoria se reuniu e fez a experiência de fechar o final de semana. E é, assim, uma diferença enorme, porque na segunda-feira, o paciente chega falando tudo que ele fez em casa, um para o outro, no final de semana. Eu sempre digo assim, na sexta-feira tu chega lá, eu mexo com eles que eles estão prontos para ir para o baile, porque é uma alegria só eles esperarem o motorista para ir para casa. Então, assim, de segunda a quarta eles têm assunto da família para conversarem. Na quarta-feira, geralmente, a gente faz alguma coisa, terça-feira. Então, assim, na sexta, quando estávamos dizer, esgotando, o assunto ele vai se renovar no seu vínculo familiar, o que é muito importante para o paciente. Bom, presidente, além da pessoa que está em tratamento, hoje ela pode, por exemplo, ter algum familiar que acompanha ela também, pode ficar junto, ou é um local apenas para as pessoas que estão em tratamento? Assim, a gente até pede, tá? É uma exigência, vamos dizer assim, do CAOL, que venha um acompanhante. Por quê? Porque esse paciente é um paciente debilitado, é um paciente de risco até certo ponto, né? E muitas vezes há alguns procedimentos que tenha que ser feito no hospital e que precisa autorização da família.
Então, até a gente no início fez algumas intervenções assim, mas a gente percebe que como diretoria é muito arriscado você assumir isso. Então, assim, como o nosso paciente também é um paciente idoso, e que muitas vezes tem dificuldade de ir até o hospital, mesmo que seja próximo, a gente sempre pede que um familiar esteja acompanhando, porque daí é responsabilidade do familiar o tratamento na fundação. Até para não sobrecarregar. E a questão de enfermagem, porque a gente fica imaginando, tem enfermeiros também lá que são... Não, nós não fizemos o trabalho de tratamento. Ou seja, chega lá, o processo vai... É uma casa de repouso mesmo. É uma casa de repouso Assistencialismo. Assistencial. Todo o tratamento é feito na fundação. Vamos dizer que tenha um paciente que precise tomar um soro lá no CAL, vai vir uma enfermeira da fundação aplicar, né? E se responsabilizar. Mas geralmente eles fazem no próprio hospital. O paciente vem lá só para se alimentar e dormir. Bom, presidente, falando dessa questão um pouco dos voluntários, hoje vocês têm um número de voluntários fixo, de pessoas fixas que trabalham lá, há uma rotatividade. Quantas pessoas hoje fazem parte do dia a dia da equipe do CAOL? Fixos nós temos assim que vão toda semana de 20 a 25 voluntários. Eu sempre digo que nós temos 3 tipos de voluntários. Os voluntários que são os nossos voluntários, né? Os voluntários financeiros, que são os que contribuem mensalmente com nós, e os voluntários esporádicos, que eu digo que é aquele que a gente chama quando precisa ou quando tem um evento. Então, assim, nós nunca tivemos problema de pedir, por exemplo, para qualquer pessoa, preciso de você em tal evento, você nos auxilia. As pessoas são muito solidárias aqui em Erechim. E se o CAU existe, eu sempre digo, é pela solidariedade de construção, de doação do povo erechinense da região. Porque é uma área sensível, né? A saúde, a questão de ser voluntário. A senhora, quando conversa, muitas pessoas que vêm lá, às vezes vem a mãe junto com o filho, e a senhora já teve do outro lado, né? O que a senhora procura falar para essas mães aí que passam esses momentos tão difíceis quanto o que a senhora passou para o filho sempre, lá no dia a dia? Eu sempre, depois de um tempo, eu entendi que nós temos um traçado, não sei se é espiritual ou se é para ti, não saberia te dizer como, mas até cada vez que eu falo isso, eu lembro da minha avó que dizia assim: ninguém carrega a cruz maior do que você pode carregar. Eu era muito pequena e eu imaginava assim, uma coisa grande carregando. Ela devia estar louca, né? Imagina se eu vou poder carregar um peso tão grande. E essa metáfora hoje me faz entender que quando acontece alguma coisa, você não pode transferir essa responsabilidade para o outro. Ela é tua. Agora, se você me perguntar por que ela é tua, não tem resposta. Mas que você tem que fazê-la mais leve possível. Então é isso que eu passo, porque tudo passa na vida, né? E essas doenças, essas coisas que acontecem na família também passam. A gente não pode dizer que será com um final feliz ou trágico, mas como eu sou bióloga também, além de psicóloga, eu entendo que todo ser vivo, ele tem uma finitude. E isso a pessoa humana não trabalha. Por exemplo, hoje eu estou aqui, amanhã não sei se eu estou, mas ninguém pensa nisto. Ninguém pensa que a gente nasceu, cresce, vive, reproduz e morre, como qualquer uma planta, um animal, o homem.
Então, nós somos finitos. E quando a gente entende que todo ser vivo é finito, você entende melhor a morte. Coisa que até é difícil de você falar, morte, né? E nisto tudo a gente não pode também ser um pouco egoísta de querer que as pessoas permaneçam sempre conosco. Daí vem o trabalho da psicologia, que eu entro um pouquinho, né? Sim. Que é muito grandioso quando você entende que o teu familiar, já de uma certa idade, ele tem que partir, porque ele cumpriu a sua missão aqui na Terra. Leandro, deixa eu aproveitar agora Sim. fazer uma pergunta para a psicóloga, tá? Porque a psicologia explica isso, né? Sim. Mas é um exemplo. Muitas mães já perderam, se acomodaram ou ficaram... E a senhora teve uma reação diferente, a dificuldade mostrou. Eu não quero que alguém passe o que eu passei. Estou suavizando. E para aquela mãe que de repente, que até por desconhecimento, está passando por um momento difícil, o que uma mãe diria para outra mãe agora? Agora aquela psicóloga falando, né? O que uma mãe, qual é o conselho? Porque não é fácil para mim, para o Leandro falar, nós não temos essa experiência, mas a senhora tem uma experiência. O que o senhor diria para essa mãe que está angustiada? É lógico que eu iria... A primeira coisa que eu diria é procure ajuda, porque a psicologia ela veio para ajudar nesses casos trágicos, né? Então, assim, tem que pedir ajuda. Se tu não pode ir para psicólogo, você vai pedir para o seu padre, para o seu pastor, para a sua amiga, para o seu grupo de convivência, mas tu tem que pedir ajuda, porque o luto faz parte, né? A gente em luta se revolta, questiona, se deprime para depois chegar à aceitação. Então essas 5 fases em qualquer ato, vamos dizer assim, ó, de acidente, de morte, de uma doença mais, vamos dizer assim, mais comprometida, a pessoa passa por essas fases. E nós no CAO, assim, vivenciamos tranquilamente essas fases com os nossos pacientes. Então, voltando à tua pergunta, eu diria assim para esta mãe, para este familiar que muitas vezes perdeu seu ente querido e de repente fica revoltado, se questionando por que eu, que procure ajuda. Porque se você não colocar para fora este seu sentimento, geralmente, eu sempre digo, se você não chora, o corpo chora. Vai aparecer alguma coisa. Muito bem. Presidente, pessoal, muitas mensagens aqui nos nossos ouvintes parabenizando o CAOL, parabenizando vocês pela história, a senhora pela coragem de ter realizado esse projeto, está realizando esse projeto. E uma pergunta aqui, o pessoal pergunta se ainda há ingressos para ajudar na feijoada do CAOL e onde o pessoal pode adquirir. Nós temos alguns ingressos, graças a Deus, assim, os nossos eventos, sempre quando a gente lança, ele é bem aceito. Sim, a gente tem alguma coisa ainda, daí a pessoa se dirige ao CAOL. Posso dar o telefone? Por favor. O telefone é 3519-3344, que daí a gente vai orientar, mas o CAOL fica na rua 20 de setembro, 68. Para quem não conhece, é a Rua do Hospital, a Rua da Escolinha Von Miller, bem no final, à direita. Ali, né? Na esquerda. Olha só, eu quero aproveitar e ler nossos espectadores que estão ligados conosco nessa manhã, que eu acho sempre muito importante a participação do nosso ouvinte. A Estela Vasconcelos fala aqui, não é uma tarefa muito fácil falar de luto, e vocês estão de parabéns por sempre lembrar as pessoas de que elas precisam superar isso de alguma forma, né? A Andressa Zapelo mandou assim, olha, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe vocês.
Você é uma pessoa muito abençoada pelo que você está fazendo. Então aí o nosso espectador, né, é muito agradecido pelo trabalho do CAOL, assim como nós estamos agradecidos nessa manhã pela sua presença aqui, presidente. Nós conversamos hoje com a Marilene Tereza Henrique, que é presidente do CAOL, idealizou o projeto, e eu tenho certeza que o Luciano, onde ele está com muito orgulhoso mesmo do trabalho que a mãe dele faz hoje e das pessoas que junto com ela fazem, ajudando tantas e tantas pessoas a superar essa doença que é muito trágica. Então, volte outras vezes aqui, a senhora é sempre muito bem-vinda para estar falando dessa entidade que é fundamental na vida de muitas pessoas, viu? Se não fosse vocês, o que seria dessas pessoas hoje, né, que estão lá no hospital, vêm de longe e depois não tem onde ir. O médico fala, amanhã você tem que vir de novo, e a pessoa mora a 500, 700 quilômetros daqui. Então, muito obrigado pela sua participação aqui hoje e volte outras vezes, presidente. Obrigado. O CAOL agradece essa oportunidade de expor, né, o trabalho nosso. Agradecemos aos ouvintes. Agradeço também sempre ao Luciano, que de uma certa forma também me colocou neste caminho, com uma responsabilidade muito grande, que muitas vezes eu converso com ele, que ele não pode abandonar nós aqui. Mas eu fico muito lisonjeada com este convite e me coloco à disposição sempre que vocês nos derem a oportunidade. Lição de vida aí, meu amigo. Começamos a semana com uma bela história, né, Luiz? Ótimo. Que bacana. É isso o nosso propósito do AU Online nesses 10 anos. Mostrar para você que a vida é difícil, que sempre há notícias tristes, mas a gente precisa superá-las, precisa acreditar na vida, precisa viver cada momento, porque como disse a presidente aqui, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, vamos viver, agradecer e agradecer também por essas pessoas que estão aí sempre ajudando. Feito o nosso trabalho, Luiz, amanhã estamos de volta, né? Estamos de volta aí. Um abraço a você, meu amigo, um abraço a você, minha amiga. Até amanhã.